Olá, amigos. Eu, Dione, Eu, Carla, Cris, Cira, nós somos alunas da Escola de Formação de Facilitadores de Biodança de Porto Alegre, a Frater, que é dirigida pela Mirtes Gonzalez, e nós estamos trazendo uma reflexão sobre identidade em tempos de pandemia. E nós vamos fazer essa reflexão inspiradas em três fontes. O filme Quem Somos Nós, a abordagem teórica de biodança e em tudo aquilo que nós vivenciamos ao longo de 2020, por conta aí da pandemia, né, do coronavírus, que assolou aí o mundo todo. Então, nós vamos compartilhar uma apresentação. O filme Quem Somos Nós, ele foi lançado em 2004. É uma produção que reúne documentário, ficção e animação. O filme promove uma reflexão sobre o conceito de realidade e apresenta duas narrativas sobrepostas: depoimentos de especialistas do campo da ciência e da religião e uma ficção, um enredo que ilustra os argumentos apresentados pelos pensadores. A tese central do filme é de que criamos nossa realidade, e realidade é conceituada como uma possibilidade mental. E para quem quiser consultar uma fonte mais recente sobre esse debate entre ciência e religião, nós deixamos aqui uma sugestão, que é o último vídeo de 2020 do canal Física para Poetas do YouTube, do cientista brasileiro Marcelo Gleiser, que ele faz exatamente essa discussão de uma forma atualizada, e também lá ele fala sobre realidade. Bom, no enredo, então, na ficção, a Amanda, que é a personagem do filme, ela é uma fotógrafa que passa por um momento de crise. Ela está desiludida com a vida após o término do casamento. E ao longo do filme, a personagem, ela começa a perceber que certos acontecimentos se repetem na vida. E a partir desse olhar, ela passa então a questionar as premissas do seu comportamento, mergulhando numa experiência de relativização da realidade cotidiana. Amanda vai se dando conta do caráter ilusório da realidade que vive, do quanto a sua relação consigo, com o trabalho, com o mundo, está sustentada por crenças. E os questionamentos de Amanda são, então, aproveitados pelos pensadores para falar sobre a natureza da experiência humana. Então, o que é realidade? No filme, vem da física quântica o pressuposto de que possibilidades de consciência criam a realidade. São as nossas intenções, sejam elas conscientes ou inconscientes, que instalam as circunstâncias que nós vivenciamos. E nesse processo de criação, que é individual e subjetivo, transformações bioquímicas no cérebro definem nossos comportamentos rotineiros. Na maratona de fisiologia, nós falamos bastante sobre o livro do Damásio, O Erro de Descartes, e há uma passagem no livro que diz assim: o nosso próprio organismo, e não uma realidade externa absoluta,
é utilizado como referência de base para as interpretações que fazemos do mundo que nos rodeia e para a construção do permanente sentido de subjetividade, que é parte essencial de nossas experiências. E é a partir daqui que nós seguimos, então, falando sobre o nosso cotidiano e sobre biodança. A partir da pergunta quem somos nós, começamos a relacionar alguns aspectos da biodança e ela nos leva diretamente ao conceito de identidade. A identidade é o único em seus atributos, o que cada pessoa é essencialmente frente a qualquer outro sistema de realidade. A percepção da própria identidade nos dá referência absoluta. Eu sou o mesmo que fui quando criança. Mudei, mas sou o mesmo. Estou mudando, mas serei sempre o mesmo em essência. A identidade se evidencia no espelho de outras identidades. É importante lembrar que o desenvolvimento da identidade não depende somente da maturação do sistema nervoso. Está condicionado pela relação com o meio ambiente. Neste sentido, é um processo dramático. Dependendo do ambiente de criação, há ecofatores positivos e negativos, e uma pessoa pode ter estimulado os aspectos mais sãos ou patológicos da sua identidade. Pode passar. Então, as primeiras noções de ser diferente conduzem à consciência da própria singularidade e o ato de pensar-se a si mesmo frente ao mundo. O pensar-se a si mesmo configura a autoimagem. A autoestima se estrutura com base na qualificação afetiva dos genitores e outras pessoas próximas. A autoimagem é a imagem mental, interna e externa que se tem de si mesmo. Esta imagem se estrutura na confrontação com o espelho, que mostra a aparência e os traços pessoais, mas também se combina com certas análises introspectivas sobre o que se representa para os demais e para si mesmo. Podemos dizer que a autoestima tem raiz vivencial e mística, enquanto que a autoimagem tem um caráter mais conceitual e formal. No filme, Amanda tinha uma autoimagem distorcida. Na primeira figura, em cima, aparece a figura real, e na segunda, a sua autopercepção. Esses fatores de autoestima e autoimagem são importantes na constituição de identidades sãs e identidades patológicas. A vivência de constituir-se uma criatura única, em ressonância e intimidade com tudo que é vivo, é a característica anímica da identidade sã. A identidade saudável vai sempre unida a uma percepção corporal de limites claros com tendência à autonomia. Dentro da biodança, temos alguns critérios para a determinação de identidade saudável. São eles: percepção do semelhante como único, diferente e com valor intrínseco, percepção de si mesmo como criatura com valor intrínseco, resposta em feedback com a realidade, motricidade com equilíbrio, energia e sinergismo, ausência de agressão gratuita, capacidade para pôr limite à agressão externa, capacidade de fuga frente a uma força superior, por sobrevivência, capacidade de intimidade, vivência de consistência, autodeterminação do limite de contato, ausência de espírito competitivo, ausência de autoritarismo, alto nível de vitalidade, capacidade criativa, consciência ética. Por outro lado, uma identidade patológica é caracterizada pela dificuldade em perceber-se e vivenciar-se a si mesmo. Suas características correspondem às do homem típico da nossa civilização: movimento corporal acelerado, tensões musculares localizadas que tendem a tornar-se crônicas, agressividade, força nos objetivos aos quais não interessam os meios, pensamentos rígidos, afetividade pobre,
caráter onipotente, egoísmo, competitividade e autoritarismo. Costuma ser uma pessoa exploradora, possessiva, orgulhosa, com forte instinto territorial, assenta seu valor em seus papéis, se orienta para a figuração social e para o poder. Padece de grave dificuldade na comunicação. Sua atitude sexual é estritamente genital. Sofre, em especial, de doenças psicossomáticas. Tende a ter acidentes automobilísticos e se envolver com problemas relacionados à violência. Lembremos que na biodança, um dos objetivos é estimular as potencialidades e o lado sadio das pessoas. Durante os exercícios de biodança, o aluno é mais do que nunca ele mesmo, respeitado, valorizado, querido e aceito. Experimenta seu corpo como fonte de prazer e, ao mesmo tempo, como potencialidade capaz de expressar-se criativamente, promovendo assim um processo de diferenciação evolutiva. Em tais condições, espera-se que o aluno de biodança atinja uma identidade suficientemente integrada de forma a poder alcançar os estados de consciência cósmica. A seguir, o convite é assistir um pequeno filme para começar a pensarmos como estão as identidades em tempo de pandemia. Pode passar o filmezinho. Muito bem. Então, nós vimos na história da Amanda que qualquer informação do mundo exterior, nós a colorimos a partir das nossas experiências e a integramos com base nas nossas respostas emocionais. Desde o início do ano, aqui em Porto Alegre, mais especificamente desde março, a nossa vida mudou drasticamente em razão da pandemia. Nós vivemos uma situação totalmente nova, o vídeo ali nos mostrou várias situações que nós estamos vivenciando e que nem imaginávamos que iríamos experimentar anteriormente. Então, nos surgiu a dúvida sobre como esse momento pode estar afetando o desenvolvimento da identidade das pessoas. A Carla falou sobre a identidade patológica. A teoria de biodança lança algumas hipóteses para estabelecer a gênese dessa identidade patológica. Eu vou falar de duas aqui, porque acredito que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo. A primeira seria leves alterações da percepção espaço-temporal. Quem tem dúvida de que hoje nós temos uma percepção totalmente diferente a respeito do tempo e do espaço?
O confinamento nos tirou dos nossos locais de trabalho, de lazer, estudos, da convivência diária com outras pessoas e, em muitos casos, nos colocou em convívio familiar em tempo integral. Algumas pessoas, ao contrário, estão vivendo completamente isoladas. O trabalho remoto, o distanciamento social, todas as alterações que mudam nossa percepção do espaço e do tempo e que podem contribuir para o desenvolvimento de uma identidade patológica. A outra hipótese seria o surgimento de pareidolias intensas. O que são pareidolias? São alucinações auditivas e visuais. E, nesse sentido, já começaram a surgir estudos sobre o aumento do nível de estresse relacionado ao processo cerebral para interpretar as faces a partir dos olhos e das sobrancelhas. A Elvira Elisa França, uma neurocientista da Unicamp, afirma que é possível que o cérebro esteja fazendo algum tipo de adaptação nas áreas cerebrais para realizar mudanças nas suas conexões após tantos meses de visualização de faces cobertas pelas máscaras. Ela diz que ver os rostos parcialmente, mesmo com a repetição dos estímulos diários, requer tempo para uma identificação rápida e eficiente das expressões das emoções. E especula que talvez derive daí essa irritação, os conflitos, as rupturas afetivas que estamos vivenciando. Na tentativa de se comunicar com eficiência e ter respostas imediatas, as pessoas com máscara precisam aumentar o volume de voz e alteram o tom emocional das palavras. E também utilizam gestos mais expressivos com os braços e as mãos, que podem ser confundidos com agressividade. Alterações faciais na comunicação podem levar outras pessoas a sofrerem disparos dos hormônios do estresse, que alteram o funcionamento interno do organismo, criando sensações desagradáveis, como alteração dos batimentos cardíacos, da respiração e vontade de reagir com movimentos. Pode passar, por favor, Johnny. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a biodança e a neurofisiologia da empatia. A gente teve a oportunidade de conhecer na Maratona de Fisiologia o trabalho da Córdula Bruch e da Pilar de la Cueva sobre a neurofisiologia da empatia. Elas nos trouxeram a teoria polivagal do Stefan Porges, que afirma que a conexão é para os seres humanos, como para todos os mamíferos, um imperativo biológico. O contato com o outro é uma necessidade física, é um regulador fisiológico. Como seres humanos, nós necessitamos de feedback. Feedback é o dar e receber. A isso Porges chamou de corregulação. A corregulação é para o nosso bem-estar e principalmente de perceber o outro para saber o que ele sente, para que eu possa me sentir segura. A segurança é uma necessidade básica para as relações. Então, a ligação com o outro é dependente dessa segurança. E à medida que a ligação acontece, todos os mecanismos neurobiológicos para a saúde física e mental também acontecerão. A biodança é a base para dançarmos juntos e nos colocarmos em relação ao outro através da dança. Ela propicia o contato através do olhar, das mãos, o contato corporal durante a regressão, permitindo saúde, crescimento e recuperação. Nós recomendamos que todos assistam o vídeo da Córdula e da Pilar no site da Mirtes Gonzalez do YouTube, para conhecer a teoria da neurofisiologia da empatia. A gente não tem condições de explorar toda a teoria aqui, mas é um momento de nós utilizarmos a nosso favor todo o conhecimento que a biodança nos oferece, para que a gente possa atravessar, então, esse momento. E agora vocês seguem com a Cira. Então, agora a gente vai continuar explorando um pouquinho o inconsciente vital. O inconsciente vital é um conceito formulado por Rolando Toro para referir-se ao comportamento coerente e autônomo das células e dos tecidos. Ele se manifesta através do humor endógeno, do bem-estar sinestésico e do estado geral de saúde. O inconsciente vital, ele mantém relação com o inconsciente pessoal e com o inconsciente coletivo. Os três são coligados e se afetam mutuamente. Então, como as colegas já falaram, no processo de pandemia, cada um de nós foi afetado de acordo com as nossas características pessoais, com a história de cada um, com as vivências de cada um. Pode passar o slide. No filme, os cientistas espiritualistas
trazem essa afirmação: nós criamos nossa realidade. Aqui nós colocamos como um questionamento, né? Nós vamos analisar isso com relação à identidade e ao inconsciente vital. Nossas vivências formam e afetam nossa identidade. Mas o que são vivências? Para Rolando Toro, vivência é uma experiência vivida com grande intensidade no momento presente, envolvendo o emocional, o sinestésico e o visceral. E ele diz que a vivência é pré-consciente no processo da identidade, na formação e em afetar a nossa identidade, né? A vivência ocorre e afeta a nossa identidade de uma forma pré-consciente. Isso também ocorre na expressão das nossas potencialidades e no nosso inconsciente vital. E ele diz que a vivência é uma via direta ao inconsciente vital. Então, nós podemos pensar que nós criamos a nossa realidade de uma forma inconsciente. No filme, a personagem Amanda, ela teve determinadas vivências, né, e foi criando algumas crenças limitantes, e à medida que ela vai tendo vivências diferentes, isso vai afetando de forma diferente e positivamente a sua identidade e também o seu inconsciente vital. Então a gente chega na pergunta: como criar a nossa identidade saudável? Como ter saúde nesse momento, né, que a gente está vivendo? O inconsciente vital está em sintonia com a essência viva do universo. Quando essa sintonia se perturba, inicia-se a enfermidade, e o ato de cura será compreendido como um movimento para recuperar essa sintonia vital com o universo. E quais fatores que influenciam negativamente o nosso inconsciente vital? Catástrofes existenciais, abandono amoroso, mutilação física, morte de um ser amado, meio ambiente tóxico como a poluição, alimentos adulterados, águas contaminadas, o estresse, pessoas tóxicas. Isso vai gerar doença, enfermidades. E quais fatores que influenciam na vitalidade do nosso inconsciente vital? Experiência suprema de fusão com o cosmos, né? Experiências de transcendência, motivação para viver, expressão dos nossos potenciais, prazer sexual, amor. E o nosso inconsciente vital, ele pode ser acessado através da alimentação, de brincadeiras, do bom humor, das risadas, de carícias, de massagens, do erotismo, da ligação com a natureza e das vivências de biodança de uma forma geral. Isso vai gerar saúde, prazer sinestésico e um humor feliz. Então, a pandemia é uma vivência coletiva de perda dessa sintonia com o universo. Como criar, então, a nossa realidade de forma consciente? A nossa saúde de forma consciente? Pode passar. Tá. Então, vocês estão vendo essa imagem, né? Somos a memória cósmica inscrita nas nossas células. Para Rolando Toro, a inteligência cósmica organiza os seres e o inconsciente vital tem um canal de entrada para essa informação, para essa conexão. O princípio biocêntrico sustenta a ideia de um universo vivo e de que os seres vivos precisam estar em coerência com essa unidade cósmica, com a sacralidade da vida. Então, a biodança e o princípio biocêntrico, eles nos trazem respostas. Eles trazem respostas quando eles afetam, através das vivências, o nosso inconsciente vital e nos levam a uma tomada de consciência do que nos conecta com a sacralidade da vida e do que nos desconecta. E dessa forma, nós vamos criando novas redes neurais, vamos tomando consciência de crenças que nos limitam e vamos percebendo formas de superá-las. E aí nós vamos chegando, então, nessa outra afirmação de que somos infinitas possibilidades. Então, com essa imagem, nós vamos finalizando o nosso trabalho
e vamos convidando vocês para a proposta vivencial. Nossa proposta vivencial, então, é a dança dos 4 elementos e uma dança de integração entre eles.